Se você puder ficar em pé. Que bom ver o nosso querido irmão Ítalo conosco hoje à noite. Seja bem-vindo, querido. Nós vamos ler o Salmo 8. Nós vamos ler a partir do verso 4. Salmo 8. O título da mensagem esta noite é: A grandeza do homem está na sua adoração. Tá? A grandeza do homem está na sua adoração. Salmo 8, verso 4. Que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco abaixo de Deus ou dos anjos os fizestes, de glória e honra o coroastes. Queria que você, nessa noite, orasse, como a gente sempre faz, e nós vamos pedir ao Senhor que nos mostre onde está a grandeza do homem, porque o homem aqui é muito pequeno, Que é o homem? Porém, existe uma grandeza, e você vai pedir a Deus para revelar essa noite onde está a nossa grandeza, e a resposta já está aqui. A grandeza do homem está na sua adoração. Pai, obrigado pelo privilégio dos homens e mulheres que estão essa noite na tua casa te adorando, e é isso que nos torna grandes, Senhor, porque nós adoramos o Deus verdadeiro. Muito obrigado pelo privilégio de dar a ti adoração. Alguém diz comigo: Senhor, obrigado pelo privilégio de te conhecer e te adorar. Senhor, desce sobre mim esta noite o espírito da adoração, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Louvado seja o Senhor. Eu queria compartilhar com a igreja hoje. O primeiro pensamento que eu gostaria de compartilhar com você é o seguinte: eu tenho uma pergunta para nós meditarmos nessa introdução. A pergunta é a seguinte: que planeta é esse que nós moramos nele? Tá? Que lugar é esse onde nós moramos nele? E essa revelação no meu espírito, ela surgiu no momento que eu penso que eu estava dentro do meu carro e estava parado numa encruzilhada e olhando o céu. E o Senhor começou a falar comigo: você está vendo tudo que você está vendo? Olhe para o que você está vendo, O que é isso que está diante de você? Então, Deus começou a falar comigo sobre esse planeta onde nós estamos vivendo nele. Ele é um lugar escolhido por Deus como vitrine das obras de Deus. Preste atenção, porque eu vou falar sobre adoração, mas é uma responsabilidade muito grande o fato de nós estarmos vivendo nesse planeta. De todos os lugares desse imenso universo, como nós já falamos algumas vezes aqui, Eu não sei se você sabe, mas só na nossa galáxia, e a nossa galáxia, a Via Láctea, ela tem o sistema solar, que tem 9 planetas, Tem gente que pensa que os 9 planetas e o Sol é o universo. Não, é só uma estrelinha de quinta grandeza na nossa galáxia. E no nosso sistema solar tem 9 planetas. Só que eu queria que você soubesse que só na Via Láctea tem mais de 1 trilhão de planetas. Come on. Tem mais de 1 trilhão de planetas. Porém, essa é uma entre bilhões e bilhões de galáxias. Alguém pode só dizer comigo assim: Deus é grande. Então, quando o Senhor nos criou e nos colocou nesse universo para a gente contemplar essas coisas, isso implica em nós uma responsabilidade, que é a responsabilidade da adoração. Eu queria que nós entendêssemos que adoração não é nada especial que a gente dá para Deus, é apenas uma dívida. Adoração é uma resposta correta
Quando o ser humano tem juízo, ele adora. Quando a cabeça está no lugar, quando há uma revelação, quando o véu foi tirado dos olhos, a reação correta é a gente adorar o Senhor. Agora presta atenção, eu vou trazer a gente para cá, para o nosso planeta. Porque de todos os planetas da nossa galáxia, eu tenho certeza absoluta, mesmo que eu não viajei em nenhum deles, eu tenho certeza, eu vou te falar, que só esse aqui foi especialmente desenhado, especialmente trabalhado, para que a gente pudesse morar nele, e para que a gente pudesse contemplar as coisas que a gente contempla nele. A prova que eu tenho para isso não é científica, ela é espiritual, e eu vou te falar qual é. Esse Deus que criou os trilhões de planetas e os bilhões de galáxias, enviou seu Filho para um lugar só. Não enviou para Marte, nem para Mercúrio, nem para Andrômeda, uma galáxia próxima de nós, nem mandou para nenhum lugar. Ele mandou para cá, para esse planetinha. Agora isso é uma bênção e é uma responsabilidade. Porque tudo o que Deus fez em relação a nós, Ele fez nesse planeta. Tudo o que Ele colocou diante de nós para a gente enxergar, para a gente tocar e para a gente desfrutar, Ele colocou nesse planeta. E sabe, isso torna o planeta Terra uma vitrine especialíssima das obras de Deus. Por isso que uma das músicas mais próprias que foram escritas até hoje é aquela música que diz: quão grande és tu, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado passo a pensar nas obras das tuas mãos, o céu azul tão estrelado e o infinito na amplidão, né? Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Agora eu queria que você pensasse em quantas almas não fala nada, em quantas almas não cantam nada, e mesmo dentro da igreja, que é um momento específico de adoração, muita gente fica calado o tempo todo, entende? Na verdade, todo mundo tinha que estar fazendo barulho aqui agora, tinha que estar dando glória o tempo todo, tinha que estar adorando o Senhor o tempo todo. Deixa eu pedir a graça de Deus para Ele me ajudar a pregar essa noite, por causa do que está dentro de mim. Eu estava andando, se você andar em qualquer lugar, andar numa calçada de pedras, eu queria que todo mundo prestasse atenção nas pedras, por favor, nessa noite. Eu vou pedir uma coisa para você. Eu vou até pedir para você falar com a pessoa do lado, por favor, fala isso que vai ficar gravado na mente dela. Você fala com a pessoa do lado assim, só uma coisa assim: presta atenção nas pedras, por favor, só isso. Presta atenção nas pedras. Se você nunca prestou atenção nas pedras, eu vou te falar por que eu gostaria que você prestasse atenção nas pedras. Uma das razões, Jesus falou que se os discípulos calassem, quando as crianças estavam dizendo, bendito o que vem em nome do Senhor, e os fariseus ciumentos estavam falando, manda eles calarem, e Jesus falou, se eles se calarem, até as pedras clamarão. Mas outra razão que eu queria que você pensasse, é o seguinte: eu estava andando numa calçada, agora eu vou precisar da ajuda aqui dos construtores. Como é que se faz uma calçada? Como é que o ser humano faz uma calçada, né? Pedra, né? Areia, cimento. O que o homem teve que fazer? Ele quebrou as pedras, não é? Ele quebrou as pedras para produzir areia, para produzir aquele cascalho, para produzir aquele material que ele fez a calçada. Quando você toca num prédio, numa parede, tudo que tem aqui, o homem pegou a matéria que Deus criou. Eu queria que você pensasse o seguinte: quantos milhões de anos Deus levou para criar as rochas? Eu quero que você preste atenção nas pedras, porque elas são um testemunho da glória de Deus e da eternidade de Deus. Quantos milhões de anos Deus levou para formar as rochas, né? Então, assim, existe uma vitrine de Deus que está diante de você todo dia.
Só que por ser uma vitrine que você está acostumado a olhar para ela, você ignora as obras de Deus, você fica calado diante delas, e nós não podemos ficar, porque esse planeta é uma vitrine das obras de Deus. Alguém entendeu o que eu falei até aqui? Deus escolheu construir nesse planeta o que Ele não fez em outros lugares. E quando você olha uma cachoeira, quando você sai para viajar, quando você olha as montanhas, quando você vê a neve, quando você vê a primavera, quando você vê aquilo que a Bíblia chama de a revelação natural, presta atenção, que só a revelação natural ignorada é suficiente para mandar um ser humano para o inferno. Porque como é que Deus monta um cenário desse diante de uma criatura que tem cérebro, diante de uma criatura que tem olhos, diante de uma criatura que tem percepção para analisar um quadro pintado numa galeria, e tem percepção para analisar todo mundo chega diante de uma lagoa e fala, que coisa linda. Ah é? Você tem cérebro para dizer que aquilo lá é lindo? Então você é responsável diante de Deus, de saber que você admirou as obras dele, a beleza dele, e você não deu glória a ele. Só de passagem, eu vou ler Romanos, capítulo 1, verso 18, quando Paulo fala da revelação natural. É lógico, ela não é suficiente para revelar Jesus, mas olha o que Paulo fala em Romanos 1, 18. Do céu é revelada a ira de Deus contra a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Onde se manifesta? Nos céus. Porque Deus lhe manifestou. E como que Deus lhe manifestou? Porque Deus fez do céu uma vitrine. Eu estava olhando as nuvens ontem. Toda vez que você olha para as nuvens, tem um quadro diferente. Deus monta quadros lindos na nossa frente, diante dos nossos olhos. Eu queria dizer para você que está me olhando nessa noite, só de olhar para mim, você já está sendo responsável diante de Deus. Porque você tem olhos para me olhar. E você está me vendo essa noite, num dos meus ternos mais bonitos que eu tenho. Glória. E sabe por que você está sorrindo? Porque Deus fez você de um jeito que é para você admirar as obras dele. Sabe por que você tem um bom humor? Gente, presta atenção, a gente está cercado da glória de Deus em todo momento. A gente está cercado da glória de Deus na roupa que a gente está vestido, no sapato que a gente está usando. Porque esse material foi Deus quem criou e deu sabedoria para o homem. A glória de Deus enche a terra. É isso que Deus está dizendo, vocês são tão responsáveis, vocês contemplaram a minha glória todo dia, nas coisas que vocês tocaram, nas coisas que vocês viram e nas coisas que vocês sentiram, e vocês me negaram a sua adoração. Presta atenção, eu estou falando para pessoas essa noite que são supostos a adorar a Deus. Alguém quer dizer isso? Eu sou suposto a adorar a Deus. Quer falar isso? Então eu sei que você está adorando, eu sei que você já cantou essa noite e vai continuar adorando, mas essa noite Deus quer dar uma lixadinha, uma brilhadinha na nossa adoração. Deus quer dar uma polida na nossa adoração. O crente que está perto de Deus, ele adora, ele não fica calado, não é uma pessoa calada, não é uma pessoa calada. Se você tem conceitos sobre Deus, se você sabe sobre Ele, isso não quer dizer muita coisa. Eu quero saber o que sai da sua boca, o que sai da sua boca toda hora, ou se não sai nada. Se não sai nada, é porque você não tem nada para adorar. Eu vou dizer para vocês, alguma coisa, Jesus falou, rios de água viva fluirão dentro. Eu não vejo rio de água viva na vida de muita gente, não vejo, porque não sai nada da boca, não sai. Como é que tem rio dentro se não sai nada pela boca? Explica isso para mim. Como é que tem rio borbulhando dentro de você, sendo que você não fala nada, você não tem nada para falar? Ei, você está vendo as obras de Deus todo dia. Quando você acorda de manhã e olha para aquela pessoa linda que está do seu lado. Quando você vai tomar café. Quem gosta de tomar café de manhã? Eu queria perguntar aqui, quem gostaria que café não existisse? Come on. Vou mandar para o julgamento, quem falar aí que gostaria que café não existisse. Não existe coisa mais maravilhosa de manhã do que um café quente, com biscoito de polvilho, Por que vocês estão rindo? Porque é maravilhoso.
Quem concorda comigo que uma das coisas mais maravilhosas que Deus fez foi a comida? E nos deu o prazer de comer. Presta atenção, olha para mim, porque essa mensagem é séria, séria, séria. Toda vez que eu e você estamos diante de um prato de comida, estamos diante de uma refeição, e temos ainda o privilégio, a petulância e tudo mais de escolher o que a gente quer comer, ainda come do jeito que quer, porque o meu ovo eu não gosto dele mole, eu gosto dele duro, eu gosto dele não sei o quê, e você escolhe a comida do jeito que você quer, e Deus está vendo, está gostando de ovo, eu queria galinha para ela dar esse ovo para você, você faz omelete, você faz isso, sabe como que a gente está desfrutando de tudo que Deus fez o tempo todo, e não está dando glória suficiente? Alguém quer, por favor, diminuir a sua dívida com Deus essa noite, por favor? Alguém diminui um pouquinho sua dívida com o Senhor essa noite. Come on, church! Come on, church. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Deus fez o ser humano de uma forma tão especial. Ele podia ter criado só homem. Ele falou, não. Eu vou fazer um negócio diferente. Coisa boa que ele fez. Fazer um negócio diferente. Se ele tivesse criado só mulher também, só Jesus. Mas aí, o que ele fez? Criou uma coisa diferente. Gente, alguém fala comigo, Deus é maravilhoso. Alguém levante as duas mãos, por favor, nós vamos adorar nessa mensagem. Levante as duas mãos, por favor, eu sei que você está cansado. Hoje eu não quero saber do seu cansaço. Hoje eu não vou respeitar o seu cansaço. Hoje eu quero que você abra a sua boca, por favor, e você diga, Deus, você é bom. Você precisa adorar, você precisa aprender a adorar pelas coisas boas que Deus fez para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor fez para nós. Escute, Isaías 6, ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono, e ele viu os serafins, são aqueles anjos de fogo que têm 6 asas, e eles diziam no versículo 3, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E como é que termina o versículo? Toda a terra está cheia da sua glória. Come on, church. Quando a gente vê as árvores, o que é que a gente está vendo? A glória do Senhor. Quando a gente vê os pássaros, o que a gente está vendo? A glória do Senhor. No verão passado, nesse verão não vi ainda, mas lá da janela que a gente tem no nosso quarto, lá no nosso quintal, a gente olha lá de cima, às vezes ficam umas poças de água depois da chuva. A coisa mais fantástica de olhar é o tanto de pardais que tem naquele quintal, naquelas árvores, e como eles gostam de tomar banho naquelas pocinhas de água. É a coisa mais linda ver os pardais tomando banho, brincando uns com os outros nas pocinhas de água. Deus é meticulosamente maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Come on, church. Deus é maravilhoso. Maravilhoso é o Senhor. Alguém tem que desamassar aqui, tem que desenferrujar isso aqui. Alguém tem que soltar isso aqui. Ora por isso aqui, irmão. Bota a mão assim e fala, Jesus, solta isso aqui. Jesus, solta isso aqui poder te adorar. Isso aqui está muito duro. Fica só olhando, não fala nada, não solta som da boca. Come on, church. Não se assuste se você me ver preparando o meu café lá na minha cozinha e dizendo glória. Você acha que eu sou digno de tomar mais um café? Você acha que eu sou digno de ter aquele pãozinho Ezequiel lá de novo? Eu não sou digno. Toda vez que eu vou fazer uma nova refeição, eu falo, Senhor, obrigado. De coração, Senhor. Senhor, obrigado. Toda vez que eu sento no meu lugarzinho, que eu vou tomar aquela refeição, né? Eu gosto de fazer as coisas assim com muito prazer. Eu gosto de fazer assim bem gostoso mesmo. É um privilégio que Deus me dá. E eu não canso de louvar Ele na frente da televisão. Eu louvo ao Senhor tomando banho. Eu adoro ao Senhor trocando de roupa. Alguém disse comigo assim, essa é a vida normal.
Então, se isso não está sendo assim, tem uma coisa que está faltando em você. Se você não está emitindo, se os anjos que andam com você não ficam ouvindo o som da sua boca, eles estão voltando para o céu com um papel meio vazio. Estão voltando para o céu com o caderno meio vazio, porque passa 24 horas do teu lado e não ouve um som de adoração. Não leva uma palavra, come on church, não leva uma palavra de adoração de volta. E você está dizendo assim, não, mas eu sou grato no coração. Eu sei, Deus não falou de coração, eu estou falando de emitir som da boca. A palavra de Deus diz, a boca fala do que o coração está cheio. Se não está saindo nada, meu amigo, é melhor você admitir. Tem muito pouco aqui dentro. Tem tão pouco que não está podendo sair pela boca. Alguém diz comigo, a terra é o lugar da adoração. Eu queria perguntar, se tem algum discípulo do Elon Musk aqui? Vamos para Marte? Eu não quero ir para lá. Deus não fez nada lá para mim. Nem água lá não tem. Tá? Mas presta atenção, gente. Nós estamos num lugar que todo lugar que você pisa, que você olha, que você sente o cheiro e que mais uma chuva acabou de cair no seu quintal, você tem que dar glória a Deus. Você está contemplando as obras de Deus. E sabe o que Deus fica falando? Como é que eu faço tudo na frente dessa pessoa? É um pedaço de pau, não fala nada. Eu posso fazer o cheiro da primavera na frente, não fala nada. Eu faço descer a neve, não fala nada. Eu faço brilhar o sol quente, não fala nada. De bom, né? De ruim fala. Não fala nada. Sabe como? A terra vai julgar as pessoas. Porque esse é o lugar da adoração. Deus colocou eu e você num lugar para a gente ficar extasiado, estupefato, admirado das obras de Deus. Deus é uma pessoa que gosta de fazer a gente se admirar. E Deus não faz você se admirar para você ficar admirado e indiferente. Alguém fala comigo, admirado, indiferente. Vai para o inferno. Vai para o inferno. Porque como é que Deus põe tanta glória diante de um ser humano? Como é que Deus faz tanta coisa diante de uma pessoa e a pessoa fica indiferente ao que Deus está fazendo? Você acha que Deus não vai julgar isso? Come on, church. Alguém diz assim, essa mensagem é para mim, fala. Porque você foi chamado para adorar. Na verdade, todo homem foi chamado para adorar. Todo homem foi criado para adorar. Agora, por favor, aprenda um pouquinho aqui. Aprenda um pouquinho aqui. As irmãs lá atrás, por favor, presta mais atenção na mensagem. Obrigado. Aqui, ó. As pessoas contemplam a manifestação das obras de Deus, tá? Tem a responsabilidade automática de adorar o Criador. Ok? A responsabilidade de quem mora no planeta, quem já viu o nascer e o pôr do sol, sentiu o cheiro das plantas e respirou o oxigênio puro da terra, se tornou automaticamente responsável por devolver adoração, por ter experimentado um pouquinho do único planeta no sistema da galáxia que manifesta as obras da sabedoria de Deus. Come on, church. Pense nisso. Adoração na terra não é uma opção, é uma dívida. Adoração na terra tem que ser uma coisa automática. Como nós somos responsáveis de devolver a adoração por tudo que nós já experimentamos, além, isso sem falar de toda a revelação de Deus na sua palavra. Deus nos criou num lugar para gerar uma adoração automática. Tá? Se os seres humanos operassem no bom senso, é exatamente isso que eles dariam ao Deus todas as horas do dia, todos os dias da sua vida. Adoração não é uma opção para os seres humanos, é algo que se espera deles naturalmente. Se você vive o dia sem adorar a Deus verbalmente, sem produzir, alguém diz comigo, som de adoração. Gente, adoração é um som, você tem que produzir algo, você tem que dar um som para Deus. Tá? Em palavras, em murmúrio, em um louvor, tá? Tem que ser um som, alguma coisa. Os passarinhos estão fazendo o barulho deles. Um dia eles me perturbaram tanto que eu fui lá fora, porque era 4 horas da manhã,
Eu fui balançar a árvore lá, para deixa eu dormir, deixa eu dormir. E eles continuaram fazendo barulho lá. Porque a árvore é bem na janela assim. E fica cheio de pardal. Você imagina aquilo cheio de pardal e eles cantando 4 horas da manhã. Isso é hora de cantar, mano? 4 horas da manhã. Eles estão lá cantando. Eu queria recitar para você a letra de uma música. O poeta escreveu assim: a rosa oferece as suas pétalas, o sol oferece os raios 1000, o mar te dedica as suas ondas, e o espaço oferece o céu de anil. O dia oferece a claridade. O dia oferece a claridade. E os campos, suas amplidões florais. O horizonte, a vasta imensidade. E as nuvens oferecem sua paz. Louvor a natureza não te nega, pois todo o universo é devoção. E eu quero estar presente nessa entrega. Senhor, é todo teu meu coração. Come on, church. Come on, church. Come on, church. Alguém diz comigo assim: eu não posso viver o meu dia sem dar um som de adoração. Olhos fechados nesse lugar, por favor, olhos fechados nesse lugar. Você vai orar nesse momento e pedir: Senhor, estou te devendo som. Estou te devendo som. Eu falo tanta coisa, às vezes eu falo com minha mulher, eu falo com isso, mas eu não te dou um som de adoração durante o meu dia. Alguém pede perdão ao Senhor agora e fala: Senhor, eu preciso melhorar a minha adoração diária, lá em casa, não é no culto só, não. É lá em casa, de dia, quando eu levanto, quando eu caminho, quando eu ando. Eu quero melhorar o som da adoração, eu quero melhorar o som. Eu preciso te dar um som, Senhor. Eu preciso andar adorando, eu preciso caminhar adorando, eu preciso aprender a te adorar mais, pois é uma dívida que eu devo ao Senhor. Amém, queridos? Eu queria falar 2 coisas para ensinar nessa noite. Uma delas é o que é louvor, o que é adoração. Simples, simples, simples. Alguém diz comigo: louvor e adoração. Louvor é quando você fala alguma coisa para Deus pelas obras que Ele fez. Deus, obrigado por essa lua, obrigado por esse mar. Deus, tuas obras são... Você louva a Deus pelas obras que Ele fez, ou que Ele faz. Quando você vem aqui dar um testemunho por algo que Deus fez, você está louvando a Deus. Isso não quer dizer necessariamente adoração. Porque para louvar a Deus, você não precisa de revelação. Para louvar a Deus, basta você abrir os olhos e contemplar o que Deus fez. Você já é suposto estar louvando. Você é suposto estar louvando só de abrir os olhos e contemplar o céu, só de estar vivo você é suposto estar louvando. Porém, para adorar, você precisa de uma revelação. Adorar é quando nós adoramos a Deus, louvamos a Deus pelo que Ele é. Então você precisa enxergar Ele, você precisa ver Ele. E só o Espírito Santo pode revelar quem Ele é e extrair de nós uma adoração. Geralmente na adoração você se prostra diante de Deus, você se joga aos pés dEle, você some diante dEle. Mais de ti, menos de mim, para que Ele cresça e eu diminua. Você vê que Deus cresce, Ele se torna tudo. Isso é adorar. Adorar é o ponto máximo do louvor. Deus nos deu sensibilidade para notar as suas obras, admirá-las e se encantar com elas, tá? Então você não pode deixar de se admirar. Então, o salmo que eu li, ele diz assim: que é o homem? Eu vou só dar a resposta que já está clara: o homem é nada. O homem é nada. Deus fez um homem tão pequeno como um grão de areia no universo. Não há significância nenhuma no homem em si mesmo, no tamanho do homem, nem na sua sabedoria. Não há significância no homem. O homem, além de não ter significância nenhuma, ele não permanece. Ele é realmente como a erva, como em Isaías 40 diz: o homem é como a erva que nasce, floresce, murcha e desaparece. Então, quantas vezes eu estou diante do Senhor, eu vou orar, e eu sinto essa insignificância. Alguém aqui comigo? Alguém sente sua insignificância diante do Senhor? Quando você contempla esse Deus tão grande? E é nesse momento de insignificância que eu estou adorando, que Deus começou a me revelar onde está a grandeza de um ser humano.
Porque o texto diz lá, o Salmo 8, que é o homem para que te lembre, nem lembrar de nós. Deus deveria lembrar de nós, de tão pequenos que nós somos. Porém tem uma coisa, o homem é a criatura que tem duas habilidades. Uma, reconhecer Deus e adorá-lo. Porque quando você reconhece o Senhor e adora, você para de ser insignificante. Porque nesse momento, um registro foi feito no céu de um som que veio da terra, adorando o Criador, porque ele recebeu, ele percebeu, ele reconheceu e agora ele adora ao Senhor. Deixa eu dizer para você, quando você quer ter significado, se você quer ser alguém, aprenda a adorar o Senhor. Adorar o Senhor, adorar o Senhor, porque a nossa significância está em nossa adoração. Quem aqui se identifica comigo de ser pequeno? Tá, mas ser pequeno todo mundo já. Eu quero saber o menor de todos. Eu me sinto o menor de todos. O mais pequeno de todo mundo. Igual Gideão. Lá em casa eu sou menor e a minha casa ainda... É desse tipo que eu chego na presença de Deus, honestamente. E aí quando eu começo a adorar, Deus diz assim, peraí, você não é tão pequeno assim como você pensa que você é. Porque a adoração que você está me dando agora, o registro das palavras que você está falando agora, está sendo registradas na eternidade. Isso está fazendo de você um marco na eternidade. Eu digo para você, não tem coisa mais significante para um ser humano do que erguer as mãos para o céu e adorar o Senhor. Adorar o Senhor. Quem quer fazer isso? Um minutinho. Adorar o Senhor. Dizer para Ele que Ele é grande, dizer alguma coisa para Ele. Porque você tem boca, você pode falar. Porque a sua língua pronuncia palavras, você pode falar. Porque você tem uma cabeça, um cérebro que raciocina e você reconhece Ele, você pode falar. É isso que nos torna grandes diante do Senhor. Deus fez o homem pequeno, mas a resposta que o homem dá ao reconhecer o Senhor torna o homem importante. É a sua proclamação diante do Senhor que torna você importante. O homem cria valor quando ele abre a boca em adoração e proclama o que Deus é. Louvor e adoração, como eu já disse, são duas coisas diferentes. E nós podemos dar as duas todo dia. O homem que vive no universo de Deus e não adora, ele não adquiriu valor algum no reino de Deus. Escute, por que é que milhões de pessoas vão ser descartadas? Porque o inferno é um lugar de descartar, né? E Jesus contou várias parábolas, né? Os anjos virão, né? Farão a colheita, guardarão o trigo no celeiro e descartarão o restante, né? Lançarão no fogo. Por que as pessoas vão ser descartadas? Porque negaram ao Senhor adoração. O valor do ser humano é adorar a Deus. O valor do ser humano é emitir um som de adoração sincero. Alguém diz comigo assim, eu não posso ficar calado. É tão sério que Jesus falou, se eles se calarem, as pedras clamarão. Agora deixa eu te falar, quando dá para as pedras clamar, é porque aquele povo todinho foi descartado. Porque, Camão, como é que você tem uma cabeça, tem um cérebro, consegue ver, admirar, perceber e saber, e nega a adoração? Eu queria, estou indo para o final da minha mensagem, dizer que nós fomos criados para compensar. Eu creio que nós fomos criados por Deus para compensar uma adoração que Ele recebia no céu, Ele foi negada. Nós estamos falando da adoração de Lúcifer e de 1/3 dos anjos no céu. Apocalipse 13 fala que houve guerra no céu e o dragão derrubou 1/3 das estrelas do céu. Né? Nós entendemos que 1/3 dos anjos... Você pode imaginar o coral do céu? Vamos supor que o coral do céu tinha 300 milhões de anjos e ficou apenas com 200 milhões, porque 1/3, todo mundo? 1/3. Aí sabe o que Deus fez? Não, eu vou criar um outro povo para preencher isso aí. Eu queria ler um texto com você em Zacarias capítulo 13, porque eu vejo nesse texto, pelo menos eu vejo, Deus substituindo esse ponto que faltou.
Zacarias capítulo 13, o versículo 8 e 9, eu vejo ali Deus preenchendo a lacuna conosco. Zacarias 13, 8 diz assim: em toda a terra, diz o Senhor, as duas partes dela serão exterminadas. Outro problema aqui. Parece que, se a gente for usar esse texto para falar do universo, do globo da terra, eu entenderia que duas partes da população, 2/3 serão exterminados e expirarão, mas a terceira parte nela ficará. Veja que há uma terceira parte sendo tirada daqui. E o verso 9 diz: farei passar essa terceira parte pelo fogo. E não é isso que Deus está fazendo conosco? Purificarei essa terceira parte como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Não é isso que Deus está fazendo conosco? E ela fará o quê? Invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi: é o meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Eu creio que aquela parte do céu que foi perdida vai ser substituída por nós. E mesmo que duas partes na terra são perdidas, porque negam a adoração, existe uma parte que foi purificada, que foi provada para adorar. Alguém diz comigo: fui criado para adorar. Só que, por favor, não espere chegar no céu para você adorar, não espere Deus melhorar a situação. Nós somos criados para adorar hoje, aqui e agora. Então eu quero terminar minha mensagem com esse ponto aqui. Eu não sei se você já pensou sobre o que nós podemos dar para o Senhor. Não há absolutamente nada que nós podemos dar, porque tudo que nós recebemos veio de Deus. Então, Davi diz: do que é teu, nós te damos. Então, não estamos dando nada. Right? Por exemplo, o pai dá para o seu filho, né, $10, seu filho de 5 anos. Né? Aí o filho vai e compra um presente para o pai, com aquele dinheiro. Né? Ele está dando alguma coisa? Bem, só o gesto, né, o símbolo. Porque, na verdade, em termos de valor, ele não está dando nada. Ele só está devolvendo alguma coisa que ele recebeu. E a palavra de Deus ainda fala assim em Romano: quem deu primeiro ao Senhor para que Deus possa lhe devolver? Absolutamente ninguém. Então, se você pensar bem, o que nós podemos dar ao Senhor? A resposta é nada, 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 nada. Mas tem uma coisa que nós podemos dar: a nossa adoração. Por isso que a música diz: eu só tenho um aleluia. E pode ser pouco para um rei, mas é o que eu tenho. E realmente é o que nós temos. Pois a música diz assim: então vou levantar as mãos e louvar, pois tudo que eu tenho é um aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Só uma coisa que Deus não nos deu para a gente dar para Ele foi a adoração. A adoração é algo que surge em nosso coração pela gratidão, pelo reconhecimento do que Deus é, e a gente produz uma coisa que Deus não nos deu, que é a adoração. Escute, a única coisa que eu e você podemos dar a Deus, que Ele não nos deu, foi a nossa adoração. Deus não planejou o homem e colocou já a adoração que Ele queria receber. Não, Ele fez a gente para a gente ser tocado pelas obras dEle, influenciado pelo que Ele fez, e finalmente a gente produzir um som de adoração. Então eu queria falar isso aqui. A nossa adoração é gerada de um coração grato, quando reconhecemos o que o Senhor fez por nós e o que Ele é por nós. É um coração grato que adora. E o coração grato, ele observa as obras de Deus. E ao admirá-las, ele não fica em silêncio, ele emite um som, como eu acabei de dizer. A verdadeira adoração ou gratidão, a verdadeira gratidão não é uma coisa silenciosa, ela emite um som de adoração. Porém, eu quero terminar essa mensagem com um versículo, que é o Salmo 91, o versículo 2. O que diz esse texto? E tem um segredo aqui no Salmo 91, no versículo 2. E o segredo é o seguinte:
direi do Senhor. Você tem que ter algo para dizer do Senhor. Nesse capítulo, o salmista diz assim: o que eu direi do Senhor? Ele é o meu refúgio. Segundo, é a minha fortaleza. Terceiro, o meu Deus. Quarto, em quem confio. O que você tem a dizer do Senhor? Direi do Senhor. Isso é adoração. Eu quero acompanhar junto com esse versículo, Salmo 18, versículo 2, porque no Salmo 18, no verso 2, o salmista expande essas coisas que ele tem para dizer do Senhor. Eu quero dizer para você que algumas coisas têm que ser ditas ao Senhor. Coisas têm que ser ditas ao Senhor. Direi do Senhor. Davi fala no Salmo 18: o Senhor é a minha rocha, número 1, a minha fortaleza, número 2, o meu libertador, número 3, o meu Deus, número 4, o meu rochedo, número 5, em quem me refugio, número 6, o meu escudo, número 7, a força da minha salvação, número 8, e o meu alto refúgio, número 9. Ele tem 9 coisas para dizer do Senhor. Agora, uma das coisas importantes de tudo que ele fala do Senhor é o meu. Ele não é a rocha da minha mãe, ele não é a fortaleza da minha esposa, ele não é o libertador do meu marido. A adoração é uma coisa pessoal, é minha. Eu direi do Senhor, eu tenho algo a dizer do Senhor por mim mesmo. Agora, eu queria que você parasse um minutinho só, que eu já estou terminando, para explicar para você a razão dos nossos sofrimentos, tá? Porque em certo momento eu estava perguntando ao Senhor de que vale os nossos sofrimentos, porque quantas coisas a gente passa que eu não precisava passar por isso, misericórdia, estou passando por isso de novo, né? Eu queria estar alegre o tempo todo, eu queria estar feliz o tempo todo, eu queria estar adorando o tempo todo, eu queria estar forte o tempo todo, e eu estou passando por isso de novo, eu estou me sentindo assim de novo. Quem sabe do que eu estou falando? E que você está cansado de passar por aquilo, e eu não queria estar aqui de novo, eu não queria estar aqui de novo. E eu perguntando ao Senhor, tem algum valor nisso? Tem algum valor nisso? Que eu estou passando de novo? E Deus falou para mim, sim, tem. E o valor não é a dor que você passou, nem o tormento que você tolerou. O valor é o que eu me tornei para você naquela dor. E quando você vira para mim e fala para mim o que eu me tornei para você naquele lugar, esse é o valor do seu sofrimento que tem para mim. Então, por exemplo, quando você fala, Deus é o meu refúgio. Refúgio por quê? Estou precisando me esconder. Não existe refúgio para ninguém que está bem. Ei, socorro bem presente na angústia. Ele só é presente na angústia porque tem uma angústia que alguém está passando. Ei, quando você fala, Ele é a minha força, é porque você está na fraqueza, você está passando uma fraqueza, e Deus se torna real para você por causa da fraqueza. Como é que alguém que tem força e está cheio de energia, qual o valor dessa pessoa dizer, Deus é minha força? Que força o quê? Você não está precisando de força nenhuma. Está entendendo? Quando você diz, Deus é a minha alegria na angústia, Deus é o meu prazer na escuridão, Deus é a minha luz na dor, Deus é o meu alívio no tormento, você está dizendo de um Deus real, de alguém que se tornou real para você, e você pagou o preço por aquela adoração. Não é algo decorado que você aprendeu de alguém, não é algo que você escreveu, viu de um livro, é algo que você passou e Deus se tornou aquilo para você, e Deus falou, quem me adora de verdade, paga um preço por aquilo que fala para mim. Come on. É muito fácil aprender a falar algumas coisas na igreja, mas aquilo não tem nenhum significado. Fala aleluia porque eu ouvi os outros falar, nem sabe o que significa. Fala Deus é bom porque eu ouvi os outros falar, nem sabe o que significa. E Deus falando, eu estou ouvindo isso aí, mas não tem valor nenhum. Você está dizendo que é minha rocha? Rocha de quê? Você está segura lá no seu negócio, eu não sou rocha para você. Você botou isso aí na sua boca, mas é uma coisa de lábios.
não é o que você realmente passou. Aí eu vou contar a história de duas pessoas que recitaram num concurso de recitar o Salmo 23. Quem já ouviu essa história? E um jovem muito cheio de oratória, muito famoso por recitar poemas, foi recitar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada, absolutamente nada, me faltará. E ele foi recitar. E ele chegou no final daquela apresentação, era um concurso de recitar, e todo mundo aplaudiu. Ele ganhou o concurso. Todo mundo pensando. Só que, seguidamente, vem um senhor, um velhinho cansado, né? Um homem de muita experiência com o pastor do Salmo, porque o jovem conhecia o Salmo do pastor, mas não conhecia o pastor do Salmo. Mas esse senhor, ele começou de uma forma muito simples, dizer: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E quando ele terminou de recitar, a congregação estava chorando e não batendo palmas de pé. Porque a adoração que vale para Deus não é o que você decorou de alguém e aprendeu a recitar. É o que você passou e se tornou uma realidade para você. Por isso que o que você adora no meio do sofrimento tem mais valor para Deus do que o que você ouviu alguém falar e começou a repetir. Quero convidar você para o altar nesse momento. E nós vamos dizer a Jesus: eu vim te adorar. Eu vim te adorar. Eu quero te dar uma adoração plena. Você pode abrir as mãos nesse altar um minutinho e nós vamos terminar numa oração de adoração, de gratidão. A oração que eu vou fazer essa noite é: melhora a minha adoração. Melhora a minha adoração. E lembre-se, quando você estiver sofrendo, quando estiver down, que você está pagando um preço na sua própria alma, aquela adoração, quando você diz: o Senhor é a minha luz, porque você está no meio das trevas, Deus está recebendo uma adoração genuína, verdadeira. Eu quero que você tenha liberdade, num momentinho, antes de nós sairmos do dia 6 de julho, antes de sairmos daqui essa noite, você poder adorar o Senhor um minutinho. Talvez você poder dizer para Ele coisas que é verdadeira, verdadeiramente para você. Você realmente é o meu companheiro, Senhor. Tu realmente és o meu companheiro. Tu és o amigo realmente que eu tenho. Tu és a pessoa que me entende, és Tu, Senhor. As pessoas até tentam, mas não conseguem. Mas o Senhor realmente é a pessoa que me entende. Quem tem algo lá do coração, quem tem algo lá da experiência, como Davi diz: direi do Senhor. O que você tem para dizer do Senhor? Pai, eu te dou graças. Tu és o meu renovador. Tu és o meu renovador, porque quantas vezes eu me vejo tão cansado, eu me vejo tão fraco, mas eu vejo que Tu me renovas, Senhor. Tu és o meu renovador. Tu és o que renova as minhas forças e me tens feito chegar até aqui. Recebe a nossa adoração essa noite nesse lugar. Recebe a nossa adoração nessa noite, nesse lugar. Pai, recebe a nossa adoração. Pode continuar adorando ao Senhor. Continue adorando aí um minutinho mais. Aleluia, aleluia, aleluia. Que vontade de te adorar. Que vontade de ficar aqui e te adorar. Simplesmente te adorar. Sem me importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar.
simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te amar. Santo, Santo, Tu és santo. Oh, eu te adoro nesse lugar. Santo, Santo, Tu és santo. Oh, Tu és santo, 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 Tu és santo, 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 Tu és santo. Simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu... Alguém diz uma palavra para Ele. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santificado seja o teu nome, Senhor. Santificado seja o teu nome, Senhor. Meu Pai, oh, eu te adoro, Senhor. Oh, que privilégio, meu Deus. Meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, pelo privilégio, pelo privilégio. Pelo privilégio, obrigado, 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 obrigado. Se nós fôssemos pessoas que tivéssemos mais essa ideia de estar adorando constantemente, muitos problemas seriam resolvidos só na nossa adoração. Muitas coisas que Deus gostaria de fazer por nós, Ele teria feito, Ele teria resolvido, destravado coisas só em nossa adoração. Mas porque está faltando um som em algum lugar, está faltando um som em algum momento do seu dia, está faltando o som, as coisas ficam travadas. Eu estou te falando, eu estou te dando a chave. Estou te dando a chave de resolver problemas. Tem gente que enfia no jejum, enfia na oração, mas não adora. Talvez se passasse menos fome e adorasse mais, ia resolver mais. Estou te falando. Sabe por quê? Crente só pensa que é só jejum. Só jejum, só jejum. Ei, e se você adorasse? E se você levantasse o nome de Deus, onde você está? E se você disser, santificado seja o teu nome. E agora eu vou falar uma coisa a mais. Eu gosto de chegar diante de Deus, porque são poucas pessoas que adoram, e falar para Ele assim, escuta, eu vim te adorar,
por mim e pelos milhões que estão te negando a adoração agora. Eu estou te adorando por mim e por eles. I like to do that. Eu gosto de fazer isso. Não substitui a adoração deles, mas eu quero que ele receba, porque ele merece. Ele merece. Se ele não está recebendo deles, eu quero que ele receba de mim. Eu falo para vocês, há uma atmosfera de adoração. Vocês veem eu tocar piano aqui todo domingo, não é? Né? Lá no culto em Chelsea. Sente a presença de Deus? A presença de Deus desce no louvor? Você acha que eu só adoro aqui quando eu chego no piano? Você acha que a atmosfera de adoração que eu trago aqui para o piano é só aqui na hora de cantar? Eu vim adorando dentro do carro. Eu levantei adorando. Eu fui dormir adorando. Eu vivo uma vida de adoração. A adoração caminha comigo. Onde eu chegar, eu posso produzir uma atmosfera de adoração, porque eu carrego a atmosfera comigo. Eu queria perguntar se você carrega isso, ou se você está carregando outra coisa. Tem gente que carrega outra atmosfera. Não, eu gosto de carregar a atmosfera de adoração. E é interessante, às vezes eu faço a propósito. A gente está em algum lugar e as pessoas começam a puxar uns assuntos. Eu vou lá e mudo o assunto. Sabe como? Sabe como? Porque as pessoas que andam na atmosfera, elas só puxam aqueles assuntos. Eu vou lá e falo, que tal a gente falar disso? Porque a pessoa não se toca, que ela só caminha numa atmosfera maligna, uma atmosfera negativa, uma atmosfera de ingratidão, uma atmosfera, sabe? Você tem que carregar uma atmosfera de adoração. Eu não estou falando contra o jejum hoje, mas por favor, alguns de nós aqui, jejuma menos e adora mais, você vai ver mais resultado. Come on, church. A chave perdida da igreja é a chave da adoração. Não, eu adoro no meu coração. Cadê o som? Cadê o som? Não foi registrado em nenhum lugar o som da sua voz. Não foi registrado pelo anjo. Alguém diz assim, quantos minutos do dia o anjo te deixa? Quantos minutos? Ele fica o tempo todo com você? Mas ele não anota nada. Volta para o céu. E aí? Não tem nada. Não ouvi nada da boca dele hoje. Nada. Deus, misericórdia. Comeu? Comeu. Dormiu? Dormiu. Tinha mulher do lado dele? Tinha. E os filhos? Estavam lá, brincando. E a adoração? Nenhuma. Zero. O que tu acha, brother? Gente, honestamente, eu estou pregando um ponto simples hoje à noite. Estou falando de uma coisa básica hoje à noite. Adorar a Deus. Há um caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer para o mundo e viver para Deus. E eu adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Nós vamos dar as mãos agora, onde você estiver, dar as mãos, nós vamos orar um pelo outro e dizer, derrama a atmosfera da adoração desse irmão, nessa irmã. Pede ao Senhor aí um minutinho, ora por ele, ora por ela. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai.
meu Pai. Obrigado, meu Pai. Obrigado. Adorar Deus no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar, eu vou adorar Deus no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Fantástico, fantástico esse culto, fantástico. Que pregação maravilhosa, que pregação linda.